Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O tema que iremos abordar hoje é metáforas e linguagem corporificada no discurso matemático, uma análise para aprimorar o ensino. Os autores Conceição, Gustavo, Rafaela. Nosso orientador, professor Alexandre, do Departamento de Matemática, Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao nos depararmos com matemática, é comum utilizarmos metáforas para descrever o comportamento de funções, gráficos e equações. Por exemplo, uma função cresce, cruza o eixo, aproxima-se de um limite, manda um elemento para o outro. Uma equação tem lados, esquerdo e direito. Uma fração tem um embaixo e um em cima. No entanto, é crucial entender que, embora utilizemos essas metáforas, as entidades matemáticas são definidas simbolicamente e são estáticas, sem movimento real. De acordo com os estudos de Lakoff e Johnson, conceituamos domínios abstratos a partir de domínios mais concretos, através de metáforas. Segundo Ponte e Haas, palavras como esquerda, direita, cima e baixo adquirem sentido devido à nossa existência corporificada. Lakoff e Nunes também enfatizam que a matemática é conceituada metaforicamente e por meio de linguagem corporificada. Nosso primeiro objetivo foi analisar o discurso informal dos alunos ao comunicar ideias e raciocínios matemáticos. Nosso segundo objetivo foi explorar as implicações educacionais dessas observações através da teoria das metáforas conceituais e da teoria da linguagem corporificada. Para isso, aplicamos uma tarefa no GeoGebra chamada Eixos Paralelos, desenvolvido por Frantz, Bortolossi e Campos, com 3 estudantes de licenciatura em matemática. Complementamos a análise empírica com uma revisão bibliográfica em ciência cognitiva e educação matemática. Algumas frases ditas pelos alunos. Ela cresce mais devagar, né? Aí depois que você passa de 1, o quadrado fica maior. Então você começa a subir para lá. Na primeira frase, a função é conceituada metaforicamente como um objeto espacialmente estendido, que através do tempo pode crescer ou decrescer, em altura ou volume, ou alguma outra magnitude. Já na segunda frase, a função é conceituada metaforicamente como um objeto estático no espaço, em cima do qual um ser humano pode se locomover, por exemplo, como uma escada. Você começa a subir para lá. Isso indica que a conceituação do objeto matemático envolve a experiência corporificada do ser humano no mundo, com direções corporais, como subir e descer. Continuemos com as frases ditas pelos alunos. Aí, depois ela vira para cima. A que chega no zero. É tipo como se fosse lá em cima para o seu limite, e quase chega. Ela aumenta um pouquinho, né? Nas primeiras 3 frases, a função é conceituada metaforicamente como um objeto que se move no espaço. Já na última frase, como um objeto que se transforma espacialmente. Perceba que em todas essas frases, a função é um objeto que muda sua posição ou sua forma com o passar do tempo. Os resultados foram surpreendentes. Os alunos utilizaram muitas metáforas orientacionais, espaciais e temporais, bem como linguagem corporificada. E o mais impressionante, a comunicação foi precisa e eficaz, apesar da abstração matemática. No entanto, é importante ressaltar que, embora sejam eficazes, as metáforas podem introduzir vagueza e ambiguidade no discurso matemático, especialmente quando as metáforas do professor e dos alunos não coincidem. Como apontado por Sfardi, pequenos detalhes, muitas vezes inadvertidos pelos professores, podem fazer a diferença entre uma aula boa e uma não tão boa. Em conclusão, nossa pesquisa destaca a importância de analisar a linguagem utilizada no ensino da matemática para torná-lo mais eficaz. É essencial reconhecer e conscientizar os professores sobre o uso de metáforas conceituais e linguagem corporificada na comunicação matemática. A comunicação matemática só é precisa e eficaz quando o professor e aluno compartilham as mesmas metáforas conceituais. Gostaria de agradecer a todos por sua atenção e disponibilidade. E para aqueles que desejam explorar mais esse tema, deixo aqui as referências bibliográficas utilizadas em nossa pesquisa. Muito obrigada a todos.